Olá, olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live de aquecimento da semana Pintura Abstrata Lucrativa, que é um evento online e gratuito que vai acontecer do dia 21 ao 27 de agosto, daqui a 2 semanas, gratuitamente, onde eu vou falar tudo sobre o universo de pintura abstrata, como você pode sair do zero e alcançar o faturamento de R$ 3.000 todo mês com a pintura abstrata, né? Todo o segredo da lucratividade dessa técnica e como você pode começar nesse mundo, né? Então, se isso é interessante para você, já sabe, né? Vai lá fazer a sua inscrição no evento. O link das inscrições está na bio, ou você que está na live agora não, mas depois, quando terminar essa aula, escreve "eu quero", que eu vou te mandar o link das inscrições para você poder se inscrever e aproveitar do evento. Bom, e o tema da aula de hoje é sobre autoconfiança para pintar. Gente, o que vem de mensagem para mim, de pedidos sobre falta de autoconfiança para pintar, para começar a pintar, para retomar a pintura, né? E tudo mais. Então, eu achei muito pertinente trazer esse assunto, né, para ser uma dessas lives, nessa maratona, né, que a gente tá dando de live todo dia, viu, gente? Tem live todo dia, vocês aproveitam. Então, de trazer esse assunto, né? Vamos conversar de vez, vamos mapear o que está acontecendo com você. Se você está online, está vendo aqui, tem essa questão, já me escreva para a gente ver o que está acontecendo. Mas eu vou trazer aqui os tipos, né? Os momentos que surgem essa falta de autoconfiança e mapeado, né, baseado nos meus alunos. Vocês sabem que eu tenho centenas de alunos, né? E eu mesma também não nasci pintando, né? Eu percorri uma longa jornada, apanhei demais nesse processo, né? Testei muita coisa, o ateliê é cheio de materiais alternativos, de técnicas e tudo mais, então tem uma longa jornada envolvida, né, de experimentos, de testes, de estudos de caso com os meus alunos, e eu tenho, então, algumas teorias, né, de como acabar com esse autoestima que surge, né, e em que momentos, né, isso surge. Então, basicamente, são dois grandes blocos, né, vou explicar para vocês desde agora, e aí você vê em qual você se encaixa, tá? Então, o primeiro grande bloco de falta de autoconfiança que surge, né, é um bloqueio que vem no iniciante, na pessoa que nunca pintou antes, né? Essa pessoa tem um grande bloqueio, tem uma falta de autoconfiança, pensando que ela não vai ser capaz de pintar, né? De pintar um quadro. Imagina sair do zero, né? Pegar uma tela branca, pegar uma folha e fazer uma obra de arte. Então a pessoa se enxerga incapaz, né? É muita loucura para ela e ela não tem autoconfiança para isso. Então, esse grande bloqueio surge nesse momento do iniciante. E existe também um outro, né? Essa falta de autoconfiança volta de novo, né? Ou surge no momento das pessoas que já estão, né? Já começaram a pintar, fizeram alguma coisa no passado, né? Ou gostavam antigamente, tinham gosto pela arte, pela pintura, mas que depois sentiram essa insegurança, né, de autoconfiança, de continuar e principalmente de mostrar a sua arte para outras pessoas. Eu falo com tanta certeza porque eu passei por isso. Eu me encaixo nessa categoria de gente, tá? Depois vocês vão conhecer a minha história. Eu tinha muito medo, tinha vergonha, né? Essa segunda categoria sente vergonha, né? Não tem autoestima de mostrar a sua arte para outras pessoas. Bom, já que você viu dois blocos, né, de bloqueios que surgem nesse momento, agora eu vou abrir. Então, provavelmente você se encaixa em um desses grupos, né? Ou você nunca pintou e, né, tem essa falta de autoconfiança na pintura, ou você já pintou alguma vez, ou ainda pinta, mas tem esse outro bloqueio de falta de autoconfiança presente, né?
para você mostrar, né, ou dar continuidade. Então vamos lá, vamos começar do começo, não é mesmo? Se você que está na live passa por isso ou já passou por isso, me escreve aqui, ó. Em que momento você sentiu falta de autoconfiança? O que que isso fez com você? É, enfim, me conta a sua situação que a gente vai conversando e eu vou responder. Então tá bom, gente. Nessa primeira etapa, né, do iniciante, surge muito por uma questão, basicamente assim, é cultural, né, de ouvir que existe um dom, né? Existem pessoas especiais que sabem pintar, né, que já nascem especiais com essa característica de pintar, né? E o resto do mundo não consegue, né? Porque ou as pessoas têm o dom de pintar ou não têm. Então, infelizmente, isso é muito comum, eu ouço toda hora. A pessoa vem, ai, Nilu, que lindo! Ai, eu acho tão lindo. Mas sabe, eu não nasci com o dom de pintar. Essa é literalmente a frase que eu ouço. Eu não nasci com o dom de pintar. E aqui nós vamos quebrar isso, porque quem me conhece há mais tempo sabe que eu não acredito nisso, né, gente? Que pintar, tá? Presta atenção no conceito. Pintar, assim como qualquer outro assunto que você vai aprender na sua vida, é um processo, né? Que você precisa aprender, né? Então, tem etapas, né? Tem o conhecimento, tem a técnica, tem a prática, tem teoria, tudo isso precisa ser aprendido, né? Assim como quando a gente aprende qualquer coisa na vida, né? A gente aprende outra língua, né? É claro que existem pessoas que têm facilidade em fazer essas coisas. Por exemplo, pessoas que têm facilidade em aprender outras línguas. Eu falo 6 línguas, mas eu aprendi. Eu não sei se eu sou uma dessas pessoas, mas o fato é, essas pessoas, só porque elas têm facilidade, o resto do mundo não pode aprender uma segunda ou terceira língua, né? Porque não nasceu com o dom. Percebe como é errôneo, né? E ninguém fala isso. Todo mundo aprende inglês e espanhol, basicamente, aqui no Brasil, né? Então, a gente é um processo natural na escola, né? Então, na arte, na área de pintura, principalmente, colou essa história, né? Que, ai, tem que ter o dom de pintar. Mas, a meu ver, comprovado, inclusive, né? Isso foi testado em vários tipos de alunos meus, com várias faixas etárias, né? Homem, mulher, criança, eu fiz testes, tá? Então, não tem isso, é um processo. A pessoa precisa ser colocada no lugar correto, né? Por exemplo, uma escola de aprender inglês. Você vai lá, aprende, né? Tem N técnicas de aprender e a pessoa vai treinando na prática, com persistência, com humildade, com prática, a aprender aquilo. Mesma coisa na culinária, em qualquer área, tá? Então, eu quero que você tenha esse pensamento. Você que acha que não tem o dom de pintar, né, que não nasceu especial, que você tenha essa filosofia também de que é uma área que você pode desenvolver. Você vai desenvolver com circunstâncias corretas, né? Você precisa se colocar nessas circunstâncias, né? Se capacitar, andar com quem já pinta, né? Ter uma turma, ter um professor, ver as técnicas, os materiais corretos, e isso vai te dar as ferramentas, né? Igual o livro de inglês, né? A gente vai na escola, não tem? Preenche o exercício. Esse é o livro, né? Ninguém vai colocar textos de, sei lá, de Oxford para você traduzir no primeiro semestre. Isso não existe, percebe? Por isso que você não consegue sair pintando Mona Lisa sem ter pintado antes. Aí você vai achar que não tem dom, mas é claro, não sabe a técnica. Então tenha esse pensamento, tá? Você também consegue técnica, tá? Como tudo. Então, mas aí quais são os dons necessários, né? O dom que você precisa realmente é de persistência, foco, prática, né? Humildade, e tudo isso vai te ajudar nesse processo, tá? Então, feito isso, você não vai se sentir inferior, né? Com esse pensamento de não ter dom, porque isso não existe, não é para você alimentar o seu psicológico com isso, né, gente? Isso claramente afeta a gente, né? Ai, mas eu não sei fazer nem os desenhos de palitinho. O que vocês me escrevem disso também, gente? Isso não é necessário para você pintar. Você não precisa saber desenhar para pintar. Você acha que aqui tem desenho? Sabe, o único traço que eu fiz nessa pintura para fazer
Foi uma linha reta, ó, daqui até ali. Podia fazer com régua, né? É matemático. E depois eu fiz esse negócio assim, ó. O resto foi técnica de pintura, não tem desenho, tá? Mesma coisa você que se sente, né, sem autoconfiança, porque não sabe desenhar. Existem muitas técnicas, tá, de pintura que dispensam o desenho. E ainda que se você for pintar alguma coisa que exija o desenho, existem técnicas para você fazer o desenho. Desenho à mão livre, né, que as pessoas pensam que só os especiais conseguem, né? Aquilo é uma técnica de desenho. Existem vários, existem o grid, né, que é divisão por quadrados iguais. Existem simplificação geométrica, existem várias formas, tá? Existe a cópia, né, porque a pessoa não considera importante o desenho. Então, acabe com essa sensação, né, isso que te deixa para baixo nessa questão de autoconfiança, tá? E te bloqueia a não começar. Então não fica não vem com essa frase, você que vem por aí, ai, Nilu, eu não nasci com o dom de pintar e eu acho muito lindo, porque eu não aceito isso, tá? Todo mundo é capaz, né, de aprender e se desenvolver. É uma questão de evolução, tá bom? Então, sobre essa etapa de pessoas que têm esse bloqueio inicial, feito, né? Matamos essa autoconfiança. Aí, ó, gente, olha a minha amiga, eu pinto e não sei desenhar. Olha que coisa. Ela faz bonecos reborn, né? E são os bonecos realistas, aqueles que você acha que é um bebê, mas não é um bebê. Ela faz isso. Então ela estuda as cores e tudo mais. Eu sigo ela. E, gente, aqui, ó, ela não precisa desenhar, porque ela dominou a técnica de pintura. Teoria das cores, o mundo das cores. Então, isso que, né? Aí, ó, ela tá falando sim. E uma vez que você aprende qualquer um desses assuntos, você entende do outro, né? Eu entendo o que ela faz, por exemplo, porque eu sei da pintura, né? Olha que incrível, né? Gente, isso aqui é um assunto extenso, né? O mundo das cores, por exemplo, quando você aprende, não é só para pintura. Quando você aprende a harmonia das cores, não é só para pintar, não é só para fazer um quadro que você olha e fala assim, ai, que calmo, né? Isso aqui é de propósito. Eu estudei cada elemento, cada corzinha aqui para passar essa sensação para você. Mas você pode fazer isso dominando as cores para usar na sua roupa, na sua maquiagem, na decoração da sua casa. É a mesma ciência, tá? Percebe? Maravilhoso, né? Então tá bom. Não é o foco de hoje, né? Falar das cores, mas tudo bem. Agora, nós vamos falar do segundo grande bloqueio, né, de autoconfiança. Aí, gente, o Sérgio, ó, também pinto e não sei desenhar. Arte derramada. Aí, ó, ele faz arte derramada, faz arte abstrata. O Sérgio, ó, vai vendo, é um homem de 60 e poucos anos, né, Sérgio? E não tem. Então não vem com esse, ai, mas é porque, né, eu não sou mulher, não consigo pintar. Nada a ver, tá? Tem vários alunos homens, eu tenho mais de 60, tenho aluno de quase 80 anos. É, então, ó, ele faz exposição aí, ó, 62, Sérgio. Maravilhoso, estão vendo? Então, uma coisa não tem nada a ver com outra, não vem se auto-sabotar, tá? Isso aqui é o seu cérebro tentando te auto-sabotar para você não ter que aprender algo novo, tá, gente? Isso aqui, ó, aí, ó, a minha amiga também, ó, tem 65 anos, tá pintando plena, tá? Fica aí dica para você que vem colocar essas coisas na sua cabeça. O nosso cérebro, né, ao longo da evolução humana, ele. Peraí, gente, deixa eu só terminar de ler aqui o comentário. Comecei há 6 meses e já pintei mais de 200 telas. Gente, o Sérgio é uma máquina de pintura. Sérgio, você já fez 200 telas? Meu Deus! Você é da turma de janeiro, não é? Ele tá na escola de arte abstrata, acho que janeiro ou março? Acho que é janeiro, né? Chocada, é quase um Van Gogh, né? O homem pintava não sei quantos quadros por ano, né? O Sérgio bateu o recorde do Van Gogh. Mais de 200. Meu Deus, é uma máquina. Sim, é turma de janeiro, né? A gente tá em. Tá vendo a velocidade, gente? Aí, ó. Sérgio tá recebendo parabéns. Merece parabéns, Sérgio. Ó, vamos lá seguir. Artista.Sérgio. Pra você que tá assistindo depois, siga o Sérgio, vai lá ver.
Bom, gente, voltando aqui, ó, tem uma questão, né, do nosso, psicologia humana, tá? Eu sou curiosa, né? Eu fui auditora por muitos anos, então auditor tem um comportamento curioso, né, de estudar. Então, tem um comportamento nosso psicológico que fala assim: ao longo da evolução humana, a gente sempre vai no caminho mais curto, né? O nosso cérebro não quer que a gente fique inventando, por isso que arriscar, não é, a gente não quer se arriscar em coisa nova, não quer testar coisa. Por quê? Porque isso aqui era sinal de ameaça, né? A gente não queria ir nas florestas desconhecidas, no escuro, nas cavernas, vai que tinha um bicho e matava a gente. Então, tem essa condição humana dentro da gente, de não. Aí a gente fica inventando desculpas, né? Fica inventando essas crenças, né, que nos limitam, o síndrome de impostor, né, que tá aí dentro da gente, tá aí todo dia, de olho aqui, ó. Quando a gente baixa a guarda, já nos ataca. Então, cuidado. Isso aqui é natural, tá? Não é só você, é todo mundo. Deixa eu ver aqui os comentários. Sérgio recebeu parabéns. A minha amiga chama Mara, sim. Aí, ó. Reginaldo falou, eu sofrendo ainda na segunda. Sim, nós vamos falar do. É o segundo bloqueio, Reginaldo? Não vamos falar agora. E o Sérgio falou que sem falar dos utilitários, que ele tem mais peças, gente. Olha, isso aqui, ó, orgulho, né, Sérgio? A gente precisa fazer essa entrevista, você sabe, né? Gente, vamos falar do segundo bloqueio. Então, se você está aqui assistindo por causa da segunda condição, do segundo bloqueio, né? Que tem essa falta de autoconfiança, né? E te impede realmente, te impede de avançar, te impede de evoluir, de você ter esse orgulho, né? Pintar, mostrar a nossa obra, gente, é uma sensação de orgulho enorme, tá? E nunca normaliza. A vida inteira você vai falar, ai meu Deus, fui eu que fiz. Todo dia passo assim, caraca, que lindo, né? Não acredito que fui eu que fiz, olha que legal. E eu fico olhando os detalhes, principalmente de arte derramada. Né? A gente tem essa sensação, é muito boa, né? Não é de ego, né? E tudo mais. Essa sensação aumenta a nossa autoestima para a gente continuar, para a gente criar mais. E isso afeta outras áreas da sua vida. Não pensa que, perceba, nada que eu falo aqui é focado só na pintura. Isso aqui reflete na sua vida inteira, né? Igual aquelas pedras que a gente joga na água, né? Fica fazendo aqueles raios, aquelas ondas, né? É isso. Quando você aumenta a autoestima na pintura, né? Você tem orgulho daquilo que você fez, passa com alegria em frente, isso aumenta a autoestima da sua pessoa, né? De você mesmo com a vida, né? Então, tudo isso te afeta. Então, perceba que não vai ficar só na pintura, tá? Então, a pessoa que passa por isso, nessa falta de autoconfiança para continuar, principalmente para mostrar, também tem as suas condições, né? Agora eu vou contar uma história para vocês. Eu, né, sempre gostei de manualidades, de pintura, de desenho e tudo mais, né? E eu comecei, na verdade, a pintar, porque eu não pintava, não tinha tinta lá em casa, era proibido, né? Se vocês não sabem, eu sou persa, eu nasci no Irã, cresci no Irã depois que me mudei pro Brasil, tá? E na casa dos persas tem o quê? Gente, tem tapete persa, sabe aquele tapete persa, né? E passa na televisão? Pois é. Na minha casa também tinha, né? E minha mãe morria de medo da gente derrubar tinta, né? Porque as outras crianças derrubavam guache, um monte de coisa, acabava com o tapete. Então eu nunca tive acesso à tinta, né? No máximo aquelas aquarelas de criança, mal pigmentada. Hoje ainda tem pigmento, antigamente não tinha. Por isso que eu não gosto de aquarela, eu tenho trauma de infância, né? Esfregava o pincel, não saía pigmento, gente. Mas enfim, eu comecei a pintar quando já era formada como engenheira civil, trabalhava no mundo corporativo, né, casada, morando em São Paulo. E aí o que aconteceu? Eu estava passando por uma situação muito difícil de estresse, de nervoso, né, do meu trabalho no banco, muita cobrança, loucura, né? Só quem trabalhou no banco sabe. Então eu resolvi voltar às minhas origens, né, a sentir aquilo que eu tinha vontade mesmo, né, mas ficava ignorado, sempre ignorava. Ah, depois eu vejo, depois eu aprendo. Ai, deve ser difícil pintar. Ai, deve ser caro pintar, né? Então aí eu fui ignorando, fui inventando, vai vendo, fui inventando essas desculpas
Enfim, chegou uma hora que, por necessidade, eu fui atrás, né? Fui comprando umas coisas sem saber, né? Comprava tudo errado. Mas que comecei a pintar. Só que, olha que horas que eu pintava. Eu pintava depois que eu chegava em casa, porque eu era bancária, tinha horário, né? Então eu chegava antes, né? E meu marido chegava depois. O trabalho dele, ele não tinha horário definido, né? Ele é advogado, então ele ficava até quando precisava resolver tudo, né? Então eu sempre chegava antes dele, em casa. E aí eu chegava em casa, pá, enquanto eu esperava ele, falei, vou pintar, né? E com tinta acrílica, ela é muito prática, né? Porque ela seca rapidinho, você já pode guardar. Não vai ficar aquela pintura na sua frente, né? Então eu pintava antes dele chegar em casa. Aí antes dele chegar, que ele ligava, olha, tô chegando, amor, tô vindo. Falava, tá bom. Aí eu já guardava. Porque eu não queria que ele visse as minhas pinturas. Por quê? Porque eu tinha vergonha. Então isso pode estar acontecendo com você, tá? De ter essa vergonha de não exibir nem para as pessoas que são mais próximas de você. No meu caso era meu marido, né? Me via todo dia, casado comigo, dormindo no mesmo quarto, na mesma cama e não tinha visto as minhas pinturas, né? E o que aconteceu para mudar o meu jogo, né? Presta atenção se é o seu caso. Um belo dia eu tava passeando no Instagram, né? Meu Instagram era só né? Era um Instagram de uma pessoa comum, né? Que posta umas fotos, acompanha seus amigos, né? E apareceu a publicidade de uma moça que fazia umas pinturas, digamos assim. Ela fazia, na verdade, aqueles bancos, né? Bancos de madeira pequenininho e porta-copos, né? Quando eu entrei no perfil dela, gente, era assim, ó. Arte a gente não julga, né? Não tem isso. Mas, quando eu vi, eu bati o olho e falei, cara, eu pinto assim, o meu nível já era mais avançado que ela. Eu conseguia fazer umas coisas mais bem feitas do que ela fazia. Mas qual que era o ponto? Qual que era a diferença dessa moça para mim? Essa moça tinha coragem, ela tinha orgulho do que ela fazia, ela não tinha vergonha. Ela tinha o quê? Ela tinha autoestima, coisa que eu não tinha, né? Então ela fotografava, né? Aquela boa iluminação, foto de qualidade, postava, botava legenda, né? Fazia aí tudo dessas inteligências aí do algoritmo no perfil dela. Tinha seguidores, ela vendia, né? E aí que eu falei, olha só, né? E eu aqui com vergonha de mostrar a minha pintura para uma pessoa, né? Pro meu marido. E ela tava aí arrasando. Por quê? Por conta de autoestima. E com certeza ela deve estar muito bem agora, né? O perfil dela deve ter crescido muito. Já era, assim, na época eu achei bem, assim, um número bom, não lembro. Assim, tinha 10 mil seguidores, 15 mil. Ela vendia, né? Tudo ela botava esgotado, esgotado. Então ela tinha uma renda com isso. E eu também podia fazer aquilo, mas eu não fiz por quê? Porque a autoestima fez o quê? Me segurou, né? Me prendeu assim, é igual aquela pintura que eu tenho do braço amarrado. Pode ser a autoestima, né? Aquela pintura. Então a autoestima me barrou de ter esse avanço, né? De mostrar isso, né? E aquilo me atrasou, né? Então, aí o que aconteceu? Depois desse dia foi uma tapa, né, real na minha cara. Eu falei, meu Deus, né? Vou parar com isso porque podia ser eu, né? Quanto mais cedo você começar, mais cedo você vai ter resultado, né? Ano que vem você vai ter desejado ter começado hoje, né? Ano que vem você fala, pô, se eu tivesse começado hoje, né? Dia 9 de agosto de 2023, 2024, né? Já teria feito um ano. Vocês viram, o Sérgio tá pintando há 6 meses e fez 200 telas, né? Inclusive, ele colocou uma legenda aqui, ele colocou mais um comentário. Fiz uma exposição no Shopping Atlântico, em Balneário Camboriú, durante 30 dias. Ó, o Sérgio fez até exposição, gente. 6 meses. Então, imagina se esse homem é ano que vem, né? Se ele não tivesse começado em janeiro desse ano, em janeiro do ano que vem, ele estaria no mesmo passo, assim, tudo igual, né? Estaria vivendo a vida dele do jeito que ele vivia. E em questão de 6 meses teve isso. Ô, Sérgio, se você for nessa mesma velocidade, em mais 6 meses, você vai fazer mais 200 obras. Falei pra gente. E a mesma coisa, gente. Quem me acompanhou no sábado, eu fui visitar a exposição de uma aluna minha. A Andrea, ela é da. Aí, ó, tá treinando, Sérgio.
Mais 6 meses, hein, Sérgio? Vai mais 200 obras? A Andrea, ela é da turma de outubro ou novembro, eu acho. E ela já estava fazendo a exposição também em Campinas, né? Ela vai se aposentar daqui a um tempo, mas ela, né, ela foi sempre uma pessoa ativa e tudo mais, então ela já começou esse caminho antes mesmo de se aposentar, já tá fazendo o perfil dela, se mostrando, né, mostrando o trabalho dela, entregou o cartão para um monte de pessoas, né? E então, quando ela se aposentar de fato, ela tem o tempo e já tem a técnica, né? E o nome dela já tá, né, sendo espalhado por aí. Então, assim, a gente sempre vai postergando, procrastinando, ouvindo esse impostor que tá dentro da gente, vai nos segurando, né? E eu fiquei assim por muito tempo, né? Aí o Sérgio falando que é um vício saudável, né? Ele pintando. Sérgio, a gente vou fazer um xadrez assim no nosso rosto, né? Fala assim: oi, eu faço arte derramada. Faz 6 meses e eu estou viciado. Ó, terapia maravilhosa, é isso aí. E tem mais isso de benefício, né? Além de tudo isso, você passa por um processo de extremo relaxamento, né? Relaxa demais, demais, demais. E foi por isso que eu fui, né, na época do banco, é, para não ficar doente, né? Eu tava desenvolvendo aí coisas muito comuns do mundo corporativo, né? Ansiedade, transtornos e um monte de coisa. Então, assim, não deixe isso te impedir. Agora, uma conversa sincera, né? Tudo isso foi sincero, né? Eu não invento coisas porque eu trabalho com dados, tudo é testado aqui. Até o mapeamento, né, desse momento que surge essa falta de autoconfiança, eu fui analisar, fui estudar, fui testar nos meus alunos, né? São centenas de testes e acompanhamento. Eu acompanho todo mundo pessoalmente, por isso que quando vem meus alunos aqui na live, eu reconheço, eu sei o rostinho de cada um, o nome de cada um. Porque quando eles entram, eu fico lendo o nome de todos, um por um, tá? E eu falo assim, olha, né? Bem-vindo internamente, né? Depois eu escrevo um e-mail, mensagem, mas assim, eu quando mando os presentes, eu abençoo tudo, eu falo assim, meu Deus, que dê muito certo, né? Então, eu acompanho todos os casos, né? E por isso que eu vejo, né, o que acontece. E a gente acaba com essa insegurança. Então, assim, conversa franca, não deixa isso te impedir, já acaba com a autoconfiança, com a autoconfiança não, com a falta de autoconfiança hoje, só te trava, isso só te atrasa, né? E o tempo vai passando, né? Seja igual a moça que eu vi na época que foi choque de realidade na minha época, né? Me sacudiu graças a ela, nem lembro o nome dela, gente. Não lembro, só sei que foi assim, foi aquela tapa e sair e acabou, né? Eu não teria começado esse caminho maravilhoso, né? De sair do mundo corporativo, de montar meu ateliê da escola, né, de arte abstrata, ter os meus alunos, estar aqui com vocês nesse projeto, né? Então, isso faz diferença na nossa vida, isso é sempre pro bem, né, pro melhor, né? Então, é comum, saiba que é comum, acontece com todo mundo, essa falta de autoconfiança, mas que você pode acabar. Só você consegue, tá? Porque eu venho aqui, eu dou a live, eu vou desligar, vou ali jantar, né? Porque eu não jantei ainda. Vou ali jantar e já fui. Mas quem que vai tirar você daí? É você, porque eu já falei, já passei o conteúdo, né? Deixa eu ver aqui mais comentários. Admito a sua generosidade, Nilo, sempre me orientando, dando boas dicas. Ai, Sérgio, você é muito querido. Um prazer ter cada um de vocês, né? É, o que eu estou fazendo como aquela moça. Tenho muito orgulho do que eu faço. Tá vendo? É isso aí, o Sérgio tá fazendo igual aquela moça que eu vi, ó. Ele foi lá, ó, não bobeou não, foi lá, já fez 200 telas, já postou, Sérgio posta, ele mostra o rosto dele, ele põe boina, né, Sérgio? Põe com aparência de artista, né? Que não basta ser artista, tem que ter aparência. A gente é diferente, sim. Usa aquilo que a gente acha que tem que usar, não o que os outros vão falar, né? Também não é nada absurdo, não é a boi, não, as tintas aí, ó. E assumiu a identidade dele de artista, tá aí, né? Muito bem. Então, assim, acabe com isso, tá? O que você precisar, eu tô por aqui. Podem me escrever, tá? Eu tô sempre por aqui, eu, Nilu, leio tudo, acompanho tudo, tá? E é isso, né? O único recado que eu tenho
é você não deixar isso te travar, né? É, Isabel falou. Olha, Isabel falou, eu quero me espelhar em vocês. Ah, Isabel, é isso aí. Acaba com a falta de autoconfiança, segue, dá o primeiro passo, né? Começa e você vai ver que as portas vão se abrindo, né? Porque enquanto você se limita achando que não pode, não vai acontecer nada, né? Vai continuar, né? Estar caída no sofá vai continuar assim, vai passar um ano, né? E podia ser o quê? 200 telas como o Sérgio fez, né? É... O que, Sérgio? Pergunta que ela responde. Ah, sim, sobre Isabel, né? Isabel, isso aí. Que você tiver de pergunta, pode me passar. Sérgio, eu também tenho muita admiração por você. Maravilhoso, né? A sua velocidade, velocidade da luz, né? Não tem nem o que falar. Não vou te chamar de Van Gogh. Gente, é isso, né? Já é 7h40. Eu vou jantar. Vou deixar esse recado para vocês, né? De não deixar esse personagem, né, dentro da gente que é o impostor, né, síndrome de impostor ou síndrome de impostora que está dentro da gente, te pausar, né? O processo é maravilhoso, isso em qualquer área da sua vida, né? Perceba que uma vez a autoconfiança adquirida numa área, ela sempre reflete em outras áreas, né? Você em si, em geral, fica com uma autoconfiança maior. Então, esse é o recado de hoje. Um beijo, boa noite para vocês. E amanhã tem mais live, tá? Vocês estão vendo que eu tô maratonando aqui. Todo dia tem live. Se tem algum tema específico que você quer muito falar, né? Que eu conte sobre, responda e tudo mais, explique. Vai lá, me escreve nos comentários, nos direct também. E se você não se inscreveu ainda na semana Pintura Abstrata Lucrativa, já sabe, né? Escreve aqui embaixo nos comentários. Eu quero que você vai receber o link para fazer a sua inscrição. O evento é online e gratuito, você não vai perder nada, né? Então é isso, beijos e tchau, tchau!